Por que que quando eu tenho diabetes, eu devo cuidar tanto dos meus olhos? Você sabia que os nossos vasos sanguíneos dos olhos são tão importantes que a gente consegue vê-los para ver a saúde, inclusive, da nossa circulação? E quando eu tenho diabetes, os meus olhos, eles têm capilares muito finos e especiais. E esses capilares é que fazem com que a retina receba a sua nutrição adequada, a oxigenação ideal. Se eu não tenho a minha retina trabalhando de uma forma correta, com o seu metabolismo ideal, eu vou ter problema, eu vou ter uma imagem que não está adequada. As pessoas não imaginam que não é só a parte da frente que importa para o diabetes. A nossa parte posterior do olho, aqui atrás, aonde tem a retina, é a parte mais preciosa do meu olho. É ela que faz a tradução da imagem que eu estou vendo em estímulo luminoso para que o meu cérebro entenda que existe essa imagem. Ela é repleta de vasos sanguíneos muito delicados. E quando eu tenho uma diabetes muito alterada, quando eu tenho uma glicemia muito alta, eu posso ter dificuldade de circulação e dificuldade de nutrição da retina. É onde começa a dar os problemas. Esse vasinho pequenininho, ele é envolto por uma camada de células que ela é muito sensível, chamada endotélio. Claro, num primeiro momento ele consegue compensar essas dificuldades de tanto açúcar, mas com o passar do tempo, ele começa a cansar de tanto fazer essa compensação e começa a alterar. Aí, como o tecido ao redor desse vaso ele não está sendo nutrido e oxigenado de forma adequada, ele começa a criar pequenos vasinhos para ajudar aquele lado ali que não está tendo oxigenação correta e nutrição correta. Vão aparecer microaneurismas dentro do olho. São pequenas bolsinhas de vasos sanguíneos que são muito letais para a retina, porque eles começam a se proliferar cada vez mais. Pode dar sangramento dentro do olho, pode dar alterações na mácula muito severas, pode dar edema dentro do olho. Isso tudo faz com que a imagem comece a perder a sua nitidez, a pessoa começa a perder, a gente chama linhas de visão quando vai fazer o exame conosco, e aí a pessoa começa a perder a sua visão, literalmente. E como é que a gente ajuda? Nós temos vários recursos na medicina clássica que pode ajudar. Cuidando da glicemia é o primeiro passo, tem que estar bem cuidada essa glicemia, bem adequada. Então, se você tem um diabetes que ele é desafiador, faça o possível para você ter uma glicemia normalizada, com medicamentos, respeite os horários, cuide da sua dieta. Existe um glaucoma que chama-se glaucoma neovascular, que ele aparece como consequência de uma hipóxia muito grande dos tecidos e dos vasos sanguíneos que estão ao redor de uma estrutura bem nobre chamada corpo ciliar. E nós vamos perceber esse glaucoma também na parte anterior dos olhos, ao redor da íris, como se esse anel que está entre a parte branquinha do olho e a parte colorida, nessa parte interna, ele vai estar cheio de vasinhos. E às vezes a pupila também acontece isso. Então, este tipo de glaucoma é um dos mais desafiadores. E ele é causado, infelizmente, por um diabetes que não foi cuidado. Além de tudo, o paciente tem muita dor nos seus olhos, porque existe uma alteração muito grande de pressão por a questão vascular desse tecido. Na arquitetura da saúde, nós podemos muito ajudar nessa questão também da oxigenação dos tecidos e também na questão da nutrição dos tecidos, evitando que haja uma carência de substâncias nos nossos olhos, na nossa retina. Porém, se o paciente não cuidar da sua glicemia e não voltar ao seu melhor possível, estes problemas de dentro do olho, eles vão continuar acontecendo, eles vão evoluindo. E aí nós temos vários estágios de doença de dentro dos olhos, que são difíceis, inclusive, às vezes, de cuidar, porque o paciente ele não consegue compensar, porque existe uma grande falta de oxigenação e de nutrição nessas células. E aí elas procuram, elas vão em busca dessa oxigenação e dessa nutrição e elas não conseguem receber. Por quê? Porque quando o sangue chega lá no olho, quando ele vai levar esse aporte importante para o olho, ele não consegue porque ele está com a glicemia muito alterada. Existe muito açúcar no sangue. Algo importante
na arquitetura da saúde que a gente consegue ajudar e auxiliar a esses pacientes com diabetes é exatamente estimular o organismo a conseguir fazer com que esta glicemia que está em excesso, ela seja aportada de forma adequada para o organismo. E também nós conseguimos fazer estímulos para que o nosso pâncreas possa ajudar a produzir mais insulina, para que ela seja mais efetiva e para que ela equilibre esse caminho ali de quem já desenvolveu o diabetes. O maior problema que eu vejo dos pacientes não é ter o diabetes, é não cuidar. Eu vejo assim que os pacientes que cuidam bem dessa questão, às vezes são até mais saudáveis do que os pacientes que não têm nenhum tipo de doença. Porque o paciente, ele faz exercício físico, ele cuida da sua alimentação, ele procura ter uma vida mais regrada, horários de sono, e inclusive também se decidir por atividades que possam ajudá-lo a melhorar também o seu estresse. Então, tem várias coisas que estão relacionadas também com uma glicemia alterada. Muitas pessoas também têm a questão emocional que pesa bastante nesse caso. Então, mesmo assim, se você tem um diabetes e se você percebe que tem dificuldade de cuidar da sua glicemia, qual é o ponto que tá mais sério para você? Pense nisso. Aonde é que eu estou pecando? Por que o meu diabetes está alterado? E com essa resposta, a gente pode conduzir você muito melhor, exatamente nos 4 pilares, inclusive da arquitetura da saúde, podendo fazer com que você receba melhor oxigenação, com que o seu organismo também seja mais nutrido. Também a gente pode estimular de várias formas, fazendo com que este pâncreas também possa funcionar e dar um aporte melhor de insulina. E nós também podemos ver se existe algo no seu organismo que está intoxicado, fazendo com que o seu pâncreas não esteja mais também funcionando de forma adequada. Isso também é importante. Então, a gente deve ter essa noção de que nós podemos cuidar muito da nossa saúde e, principalmente, quem tem o diabetes, ele precisa desse olhar, assim, até inclusive mais profundo. Porque se eu não cuido, eu posso ter uma alteração muito grande dos meus vasos sanguíneos e dos quais os meus olhos são um dos focos mais importantes que a gente sabe. Temos os rins, temos o coração, as extremidades, temos o próprio cérebro. Na verdade, o diabetes ele é uma doença sistêmica, a gente fala, do organismo inteiro. Porém, os olhos, imagina, gente, se a gente perde a qualidade de visão, como é que a nossa vida fica? E a gente pode, sim, recuperar isso de uma forma, eu diria assim, muito mais consequente se a gente começar a se perguntar e cuidar de nós mesmos. E, claro, quando a gente precisar da ajuda médica, por favor, não espere muito. E, por favor, isso é mais importante ainda, cuide dos seus olhos e faça um exame, no mínimo anual, de uma forma adequada para verificar como é que está a qualidade da sua retina. Se eu tenho um problema nos olhos pelo diabetes, ele pode ser reversível? Sim, ele pode ser reversível, mas existe uma grande importância do cuidado do paciente. Esse paciente ele tem que estar com a sua saúde em dia. Os seus níveis de glicemia têm que voltarem ao normal. Aquele parâmetro chamado hemoglobina glicada, ele tem que estar o mais inferior possível. E claro, esse paciente ele tem que ser visto por um médico oftalmologista urgente e cuidar, fazer todos os exames necessários e todos os tratamentos que forem possíveis nesse momento, o quanto antes. Agora, se eu tenho diabetes e eu não cuido, e eu desafio a doença, faço excessos o tempo todo, não tomo os meus remédios de uma forma adequada, não faço uso da insulina que deveria, então o meu organismo ele vai começar a ter falhas. Os meus tecidos vão modificando aos pouquinhos. E às vezes ele tem dificuldade sim de voltar ao seu normal. Então, quando eu tenho alterações oculares, o mais rápido possível deve ser cuidadas, para que eu evite que ele comece a evoluir, sim. Porque se ele evolui muito rápido e se essa evolução ela não é cuidada, não é acompanhada e feito os tratamentos que são preconizados já de forma correta pela medicina clássica, como a gente vê, hoje temos muitos tratamentos totalmente voltados para esse problema. Então, se eu não tenho esse cuidado, aí, às vezes,
o final, digamos assim, desse caminho não é nem um pouco promissor, nem um pouco feliz. Às vezes, a diabetes pode fazer com que a pessoa perca a sua visão. Então, por isso, cuide muito de si. Ame você. Comece a fazer as perguntas. O que eu posso fazer por mim? Na própria arquitetura da saúde, a gente fala para o paciente dessa forma. Oxigene, faça exercícios respiratórios, faça exercícios físicos. No caso, a nutrição da mesma forma, escolha alimentos que sejam corretos para você. Procure ter, assim, um pensamento positivo, procure ter uma maneira, assim, positiva para o seu dia a dia. Procure ver, perceber que tipo de estresse que está te causando, talvez uma falta de equilíbrio. E também veja se você, por acaso, não está sendo intoxicado por alguma coisa. Fumo, nem pensar. Infelizmente, os fumantes têm uma carta muito, eu digo assim, muito ruim na manga. A gente fazendo, às vezes, escolhas para a nossa vida, nós vamos fazer escolhas para a vida inteira. Então, cuide de você.